Olá, eu sou o Amplitai e hoje a gente vai conversar sobre o sistema de RPG da Liga da Justiça, meus amigos. Tem uma coisa que eu gosto muito, são os heróis, né? E os heróis da DC sempre foram os que me chamaram muita atenção. Eu falei sobre isso, né, no vídeo do anúncio do financiamento coletivo, mas hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as mecânicas e as regras, né? O Tudo Sobre é um quadro aqui do canal em que eu me aprofundo um pouco mais nas principais mecânicas de cada um dos sistemas, e hoje vai ser o sistema então aí do Liga da Justiça, né? Só lembrando vocês, o financiamento coletivo ele já está aberto, você pode participar aí, o projeto é encabeçado pela The20 Culture, que já apresentou ótimos sistemas de RPG como Avatar Legends, que foi um dos que eu mais gostei do ano passado, tá? Então nesse vídeo que a gente vai abordar as principais regras, entre outras coisas. Já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo então saber tudo sobre o sistema da Liga da Justiça. E se você quiser mais vídeos aqui, né, eu, por exemplo, fazendo uma ficha ou uma one shot no sistema, que seria algo bem legal, comenta aí, que pode ser que a gente traga, né, depende muito da interação e do interesse do pessoal, beleza? Então vamos nessa. Ó, é o seguinte, antes de mais nada, antes de tudo, deixa eu mudar a tela aqui. Esse conteúdo que a gente vai fazer hoje, ele é baseado no Fast Play, ou melhor ali, no jogo rápido, tá? Disponível do Liga da Justiça. Pode ser que, né, essas informações, algumas regras ali, alguns números sejam alterados até a publicação oficial do sistema, mas quando ele for publicado oficialmente eu trago mais vídeos por aqui também. Vamos lá aprender então como que joga a Liga da Justiça sem mais enrolações? Vamos nessa! Galera, em via de regra, o sistema ele é simples, tá? Ele tem algumas coisas que engrandecem, que diferenciam ele, mas ele tem uma fórmula muito simples. Basicamente, para a maioria dos testes ali, você vai rolar um dado de 20 lados, é o famoso D20, e somar com um atributo relevante do seu personagem. Então, básico de todo RPG que a gente conhece, tá? Não tem segredo, vai rolar o D20 e somar o atributo. Existem outros dados que são utilizados também, mas muito por habilidades, danos e outras coisas, tá? Então são utilizados também dados de 12 lados, 8 lados e 6 lados, beleza? Então essa é a ideia aí. E depois ele vem apresentar pra gente a questão dos rankings, né? O que são os rankings? É o tipo de nível, digamos assim, que o seu personagem pode ter, e conforme ele vai evoluindo aí com o passar da campanha, ele vai ganhando novos rankings, vai subindo, né, de rank, digamos assim. No Fast Play, no jogo rápido, só é apresentado pra gente ali os heróis de rank E, C e D. A gente sabe que eles vão, né, subindo ainda, mas isso não vai ser apresentado pra gente nesse momento, tá? Então a gente vai ter só isso daí. Basicamente ele fala pra gente que também esses rankers, né, esses tiers aí, eles falam um pouco mais sobre o tipo de herói que você tá jogando. Então o herói do rank D ali, olha só, é aquele bem iniciante, aquele cara que tá no primeiro ano de atividade. Já o de rank C é aquele cara que já protege um bairro ali, é aquele cara que já tem uma ambientação maior, que as pessoas já começam ali a prestar um pouco mais de atenção nele, e assim vai, né? Até que lá no rank S você vai ser o cara que salva o planeta, tá? É meio que uma parada assim, e esse é a mecânica do jogo. Depois a gente tem aqui a outra grande questão, que é a determinação, tá? O mestre, né, o narrador aqui do sistema, ele é chamado de editor. Então toda vez que vocês virem ali a questão de editor, é o mestre de RPG, e a edição é a sessão de RPG. Eu acho muito legal porque aqui é sempre assim, eles converteram tudo de uma forma temática pro mundo dos super-heróis, das revistas de quadrinhos, que foi o que eu achei mais legal, né? Eu amo esse universo, cara, muito bom. Então a gente tem ali a parte da determinação, a gente vai ter alguns módulos ali na ficha que você vai fazer esse gerenciamento de recurso. Determinação é um deles, tá? Porque você vai utilizar pontos de determinação para muita coisa dentro do jogo, principalmente para ativar as suas habilidades, por isso que a determinação ela é bem importante. E principalmente, né, ela mede também, ele fala aí pra gente, olha só, é como se fosse a energia pro seu herói continuar lutando ali e aguentando golpes. Então a determinação ela vai ser realmente um fator bem importante na sua ficha e na criação do seu herói. Ele fala pra gente que a determinação é calculada usando ali como base o seu tier mais o seu valor de espírito. E a gente vai falar sobre o espírito também, né? O espírito, ele é um dos atributos que nós temos aí no jogo, a gente já vai falar deles, tá? Então, o tier você vai somar com o atributo. Mas, pô, tier é letra, né? Você vai falar pra mim, tier é letra, não tem como eu mensurar o tier. Tem sim, galera. Você vai ver depois ali que ele coloca entre parênteses pra gente qual é o tier, e leve em consideração que é como se o D fosse o 1, e aí você vai somando, né? Então, D1, o D é 1, o C é 2,
e assim por diante você vai acrescentando, tá bom? O jogo ele também utiliza muito ali das mecânicas de condições e status, né? E você pode ficar com condições diferentes, o que vai prejudicando o seu personagem. Quanto mais condições você tem, pior é, tá? Ele fala aqui pra gente que a gente possui 5 caixas de condições para você ir marcando ali conforme você vai recebendo dano. E nós temos, eu não vou entrar em detalhes das condições, mas cansado, arranhado, ferido, gravemente ferido e derrotado, né? O derrotado, claro, aqui é a pior delas, é a última das caixinhas em que você sai do combate, né? Que o seu herói ele fica completamente incapacitado para continuar agindo. Outra coisa que eu gosto muito aqui do sistema, que para mim é o ponto forte, é isso daqui, ó. Nós temos aqui a questão de pontos de roteiro, olha aí, e pontos de edição. Opa, cadê aqui? Pontos de edição do outro lado. Isso aqui é tipo um cabo de guerra que existe entre os jogadores e o editor, né? Que é o narrador da sessão. É muito legal porque, obviamente, não é para causar briga entre os jogadores, mas consegue fazer com que a sessão de RPG ela fique mais dinâmica e mais imprevisível ainda, o que é muito legal. Vou explicar para vocês como que funciona. O ponto de roteiro, então, que é destinado aos jogadores, né, destinado aos heróis, permite que os heróis façam ações diferentes, coisas inusitadas, que você tire soluções, principalmente, tá? Os pontos de roteiro, eles são coletivos, então todo mundo ali do grupo tem aquele mesma quantidade de pontos de roteiro. Quando o jogador decide usar, ele está tirando daquele pool, né, daquela piscina de pontos, um ponto do time inteiro. Então é isso que você tem que também levar um pouco de consideração o bom senso na hora de usar um ponto, tá bom? E aí ele fala pra gente que sempre que os jogadores gastam um ponto de roteiro, o editor imediatamente ganha um ponto de edição. Então o editor ele começa com 0 pontos, ele não tem nada, né, o narrador. Mas sempre que o jogador decide usar, o editor também tem. A única coisa que eu não gostei muito é que o editor, né, eu falo como narrador aqui, então eu não sei se a minha opinião vale muito, é bem limitado nas opções em que o editor pode utilizar esses pontos. A gente já vai ver isso também. Então, para que serve pontos de roteiro, né? Você gasta ali um ponto de roteiro, o que você pode fazer exatamente? Aqui ele dá uma série de opções pra gente, não vou explicar todas elas em detalhe, tá? Mas você pode garantir o sucesso, então basicamente num teste em que você falhou, você pode gastar um ponto de roteiro para transformar ele em um sucesso. Você pode sobreviver ao impossível, então um lugar ali em que você iria morrer, você pode gastar o ponto de roteiro para anular aquele ataque ou, enfim, aquele dano, para você realmente se salvar. É um salvaguarda ali do seu personagem. Inclusive, morrer dentro do sistema da Liga da Justiça é algo bem raro, tá? É algo bem difícil, não acontece muito. Outra coisa muito legal, né? Reescrever o roteiro, o famoso retcon. Você pode mudar algum ponto ali que o narrador colocou sobre a história. Você consegue refazer aquilo gastando um ponto de roteiro, o que é muito legal. Então, por exemplo, né, ele fala que, felizmente eu conheço alguém. Você pode gastar um ponto de roteiro para chamar algum NPC ali para te ajudar numa situação em que era um caminho sem saída, que você não ia poder fazer nada, você consegue tirar aquilo do bolso, né? Assim como essas outras ali, eu me preparei para isso, em que você carrega um item ali do bolso do nada, eu sei a fraqueza dele para você saber ali alguma vantagem sobre o vilão e tudo mais, tá bom? Então a gente tem todos esses pontos aí que são bem interessantes. A gente ainda tem o página dupla, tá? Que ele faz ali basicamente um aumento de poder. Então você gasta um ponto de roteiro e você consegue aumentar o seu poder de alguma forma. Entre 1 a 3. E aí é complicado, porque se você gasta 3 pontos de roteiro, você já tá tirando muitos pontos do seu time ali, né? Do seu grupo. E pelo restante da cena, cada ponto gasto, você consegue evoluir os seus poderes como se fosse um grau acima. É como se fosse uma superação, do lugar ali, da situação em que você está, o que é muito massa. E depois você tem ali também a opção de gastar um ponto de roteiro para introduzir um fato. Então, basicamente, você vai acrescentar algo que faça sentido na cena, lógico, mas que o narrador em si, né, o editor, não tinha previsto. Depois disso, a gente vai lá para os pontos de edição. Então, conforme os jogadores vão gastando ali pontos de roteiro, o editor, narrador, vai ganhando esses pontos de edição. E aí eles colocam as limitações pra gente, tá? Ele fala pra gente que você consegue, com esses pontos de edição, inserir complicações no meio da história, o que é muito legal, né? É sempre útil, é para isso que a gente joga RPG. Só que ele fala o seguinte, olha só, eles só são ganhos quando os jogadores gastam pontos de roteiro, então os jogadores eles já começam na vantagem por conta disso, mas também ele fala pra gente que a gente só pode utilizar os pontos de edição uma vez por cena. E essa é a limitação que eu não gostei muito, porque basicamente você fica muito limitado, né? Enquanto que os pontos de edição você consegue fazer muita coisa legal. Então, na minha mesa, talvez eu pense ali em não utilizar essa limitação, que eu achei bem legal, tá?
Olha só o que dá para fazer aí com pontos de editor, tá? Primeira coisa que dá para fazer é reforço inesperado. Você consegue puxar mais inimigos ali para cena. Depois disso, complicação ambiental. Então você coloca o prédio desabando, as coisas pegando fogo, alguma coisa nesse sentido. Depois você pode pôr, ele tem um novo truque, então você coloca ali uma nova habilidade, ou um novo equipamento pro vilão que ele não tinha na ficha. Isso aqui, principalmente, é algo que eu gosto muito, tá? Ia vir muito bem a calhar na minha mesa. Essa aqui é a que eu achei mais legal, um monólogo vilanesco. Basicamente, o vilão, ele vai fazer um monólogo ali, ele vai falar explicitamente o plano dele, aquelas coisas que sempre acontecem em quadrinho, e em troca disso você recupera um D6 pontos de determinação. Porque assim, né, os vilões, eles também utilizam pontos de determinação para utilizar as suas habilidades. Então, muito legal essa daqui. E também introduzir um elemento surpresa é outra opção que você tem aí com pontos de edição. E aí tem um detalhe que é o seguinte, tá? Apesar do ponto de edição ter essa limitação da cena e tal, os pontos de roteiro, eles também têm um ponto negativo muito forte, né? Eles também têm uma parte ruim, né? O que deixa tudo balanceado aí dentro do sistema, que são os pontos de crise, né? O dado de crise, melhor dizendo. Como que funciona isso, tá? Presta atenção, isso aqui é muito legal. Então, quando o ponto de roteiro ele é utilizado, o herói ele vai rolar um D6. E aí, a depender de quantas vezes os jogadores já utilizaram pontos de roteiro naquela edição ou naquela cena, ele pode ou não ativar o dado de crise. Por quê? Ele vai rolar o D6, sempre depois de utilizar o ponto de roteiro ele rola um D6, e aí se o resultado for igual ou menor o número de pontos utilizados na sessão, o pontos de roteiro, as forças mexem e o herói desencadeia um dado de crise. Galera, o dado de crise é loucura, tá? Aí é sirene, alerta vermelho, é quando a sessão muda completamente a dinâmica, vai para um rumo completamente inesperado. Isso é muito massa. Até porque se vocês não acompanham aí o universo de heróis da DC, a DC ela é muito conhecida por fazer crises, né? Então a gente tem várias sagas, mega sagas da DC que se baseiam em crises. Achei muito legal esse detalhe, esse carinho que eles colocaram ali. Então basicamente é o seguinte, ó, você rola um D6. Vamos imaginar que numa sessão já foram utilizados 3 pontos de roteiro. Se der 3 ou menos ao número de pontos utilizados, as coisas desenrolam e aquele jogador vai rolar um dado de crise e várias coisas podem acontecer. Outro ponto negativo é que, se o dado de crise é rolado, os jogadores não podem mais utilizar, até o final da sessão, da edição, os pontos de roteiro. Então eles ficam em completa desvantagem ali e a história vai para um rumo completamente diferente. Olha só aqui, a gente tem uma tabela de dados de crise com várias opções do que pode acontecer. O dado de crise ele é um D20. O D6 ele é só para você definir se vai ter o dado de crise ou não. Uma vez que tem, o jogador rola um D20 e várias coisas podem acontecer, né? Olha isso aqui. Eu não vou ler todas aqui, né? Mas só para dar um exemplo para vocês. O número 4 é o múltiplas crises. Basicamente você vai rolar 2 D20 e 2 eventos acontecem simultaneamente. Então, galera, um monte de coisa ruim. Perda de poderes, em que os jogadores não conseguem mais utilizar os seus poderes. A gente tem ali a opinião pública negativa. A gente tem o vilão aliado, então mais um inimigo entra em cena. Tem muita coisa legal aqui que pode ser utilizada, tá? Mas não é só coisa ruim não, tá? Pode acontecer até coisas boas, como por exemplo, novos poderes, tá? Até o final da sessão. A crise, ela pode ser uma crise positiva, que faz com que os jogadores ganhem, os heróis ganhem novos poderes. Isso é muito legal. Esse aqui talvez seja a característica, né? Essa questão de pontos de roteiro, pontos de edição e dados de crise seja a principal característica do sistema da Liga da Justiça ali, que a gente vai lembrar do sistema, e que eu achei muito legal, muda muito mesmo o que acontece na sessão, e isso é bom demais. Agora a gente vai falar sobre a criação, tá? A criação dos personagens aí, a criação dos heróis, tá? Ele fala aqui pra gente que tem um resumão que você faz o seu herói em 7 passos, e eu dei uma master resumida nele aqui, mas não se preocupe, tá? Não é tão difícil quanto parece, não. É bem simples, na verdade, você montar o personagem. O que vai dificultar pra você são as várias opções de escolhas. Só no Fast Play a gente já tem bastante opção, né? O que é bem interessante, mas no livro final eu acredito que a gente vai ter muito mais. Então ele é muito rico de escolhas, de possibilidades para você montar ali os heróis, tá? Vai ser muito difícil você ter 2 heróis repetidos ali, a menos que eles mirem, por exemplo, 2 pessoas tentando fazer o Superman, aí é possível, né? Mas quando você vai fazendo assim, meio que pegando o que você tem mais interesse, sem mirar num exemplo de herói já pronto, vai ser muito difícil você ter 2 heróis iguais na mesa, tá? Vamos lá dar uma olhada de perto. E aí, para montar o herói, é muito importante a gente falar sobre o Pax, ou os pontos de ascensão, tá? O que é Pax ou ponto de ascensão? É outro gerenciamento de recursos que a gente vai ter
para compra de habilidades e poderes e há várias outras coisas dentro do sistema, principalmente na criação. Esse é o segundo gerenciamento de recurso que você tem que fazer ali, né? Eu falei da determinação lá atrás, tem o Pax aqui agora. Esses pontos, galera, eles são tipo o XP, tá? Ele é tipo a experiência do seu personagem. Inclusive, quando você completa ali alguma missão, alguma coisa, você é recompensado com esses pontos de ascensão e é com ele que você vai utilizar ali para aumentar as suas principais coisas, né? Essa tabelinha aqui, inclusive, ela resume muito bem pra gente. Fala pra gente que para aumentar um atributo, são 5 Pax a cada modificador mais 3. Então você vai fazendo as contas ali e subindo os seus atributos. Compra de poder, vai depender muito do tipo de poder que você quer ter e do grau dele, a gente já vai ver isso mais pra frente. Os traços do seu personagem, vai variando ali de 4 a 12 Pax, e conhecimento e também determinação, tudo isso você pode comprar com essas recompensas aí, né, esses XPs, digamos assim, tá bom? E como eu sei quantos pontos de ascensão eu tenho? Na criação do seu personagem, você já ganha, tá? Ele vai ter uma tabela ali em que ele vai te falar exatamente quantos desses pontos você vai ter. A gente vê ali que no Tier D você tem 40 e no Tier C você tem 60 pontos de ascensão que você pode gastar para fazer as coisas do seu personagem. E ele já dá uma lista de coisas que você começa também, ó. Já começa ali com determinação 12 ou 15, defesa 8 ou 10, bônus de ataque 1 ou 2, o dado de dano é D6, o limite de atributo fica 6 ou 9, e o limite de poder é grau 2, né? Então você pode ter poder de grau 1 ou grau 2, eu já vou explicar isso muito em breve, tá? Mas antes vamos falar sobre os atributos, tá? Ele fala aqui pra gente que os atributos eles são indicados sempre por valores numéricos, então você vai ter lá, tem um atributo 2, tem um atributo 3, e assim por diante, tá? O herói ele tem mais 3 em ponto de agilidade, ele fala pra gente que existe uma diferença narrativa, principalmente comparada com outros heróis que têm mais pontos de agilidade, e cada aumento no atributo custa 5 Pax, mais e aumenta o modificador em mais 3. Então, se você tem agilidade 1 e você gasta 5 pontos de ascensão para comprar mais um aumento de atributo, não significa que o seu atributo ele vira agilidade 2, mas sim agilidade 4, porque ele aumenta, né, o modificador em mais 3, tá bom? Quais são os atributos que nós temos aqui no jogo? Olha só, ele fala pra gente o seguinte, dentro dos atributos, que nós temos ali potência, basicamente é a força bruta do seu personagem, e aí ele fala aqui pra gente várias coisas que você pode fazer, né, com essa força bruta. O exemplo do que você vai utilizar esse atributo, tá? Você tem a precisão, que é a destreza do seu herói, basicamente, útil para ataque à distância, entre outras coisas. Você tem ali a agilidade, que é a velocidade e rapidez do seu personagem e também a reação dele. E aí ele fala aqui para que você pode utilizar esse atributo. Resistência, basicamente, é o vigor e a constituição física do seu herói. Ele fala também sobre para onde você deve utilizar resistência. Espírito, lembra que a gente já falou do espírito no começo do vídeo, que é muito importante também? O espírito, ele é como se fosse a força de vontade do seu personagem e ele vai impactar na sua determinação, tá? E aí ele fala aqui pra gente onde entra espírito. E também, por fim, o mente. A mente é a capacidade lógica de resolução, como se fosse a inteligência, né, do seu personagem. E ele fala aí também como você pode utilizar a mente, tá? Então isso é bem importante se levar em consideração. E aí a gente entra na origem, tá? A origem é outra situação que você vai escolher ali pro seu personagem. Ele vai entrar ali determinando, né? Ele vem com um kit de poderes que já vai determinar várias coisas do seu personagem, vai adiantar bem a construção deles. E ele fala que durante a criação do herói, você pode escolher 2 poderes do kit gratuitamente. Os outros você precisa pagar. Eu separei aqui uma origem, a mais simples que nós temos ali, para a gente analisar. No Fast Play só tem 3 origens, se eu não me engano, mas com certeza no livro final a gente vai ter muito mais, né? Então a origem que eu separei aqui são humanos, né? Então você era ali um humano do planeta Terra, e aí ele traz o kit de poderes, treinamento marcial e tecnologia. Você pode escolher 2 de graça, então basicamente você já vai escolher esses 2. E ele fala que você pode escolher apenas um dos poderes do seu kit ao invés de 2 e receber grau 1 na opção escolhida. Então esquece o que estava lá em cima, o que vale é o que está aqui. Entre treinamento marcial e tecnologia, você vai ter que escolher um dos 2. Mas ele tem ali essa questão da versatilidade, que basicamente ele recebe o conhecimento ou um traço simples para o seu personagem, tá? E você não precisa escolher nenhuma limitação, o que é muito bom. Depois a gente vem e entra nos arquétipos, tá? A gente tem vários e vários arquétipos, e no livro final, galera, dá pra ter muitos arquétipos. O que é o arquétipo? O arquétipo é o tipo de herói que você é, né? Ou pelo menos o tipo de herói que o seu personagem deve buscar ser. E aí a gente tem vários
tipos ali que se assemelham a heróis que a gente conhece muito. Então tem vários deles, e basicamente ele fala pra gente que ele fornece acesso a características únicas que o seu personagem vai ter, então você precisa escolher com atenção. Vamos ver uma aqui de exemplo? Olha só, o livro ele traz pra gente, além das origens, arquétipos. Então o primeiro arquétipo que a gente tem aqui é o Campeão da Manhã. Basicamente ele é aquele personagem que vai inspirar as outras pessoas. Seria o arquétipo aí do Superman, é claro. E aí ele traz pra você já algumas coisas, né? A primeira delas, código de conduta. Então você precisa respeitar alguns pilares ali no seu personagem para você manter o arquétipo. Isso é bem importante de prestar atenção. E você ganha também ali algumas habilidades interessantes que você pode escolher a depender das possibilidades. Então você tem ali, ó, presença inspiradora, ninguém fica para trás, heroísmo clássico, verdade e justiça. O ninguém fica para trás, por exemplo, ele fala pra gente que uma vez por cena, quando algum aliado ou mesmo um civil, né, uma pessoa anônima ali da cena, for sofrer dano, você pode se mover e receber dano no lugar ou marcando uma condição no lugar daquele dano. Então é basicamente uma opção de você entrar na frente do golpe, né? Algo que o Superman faria. A gente tem vários outros legais aqui, né? O Cavaleiro das Trevas, que é o do Batman, a gente tem Gênio, Herdeiro do Manto. Galera, tem vários arquétipos aqui e na versão final eu tenho certeza que vão ter muitos outros, tá bom? Bora falar sobre poderes, tá? Os poderes agora eles são divididos por graus, eu vou explicar isso, e cada etapa ali desse poder você vai custar pontos de ascensão diferentes, para mais ou para menos, tá bom? Então, basicamente, ele fala o seguinte, olha, cada poder tem um custo de ponto de ascensão e o custo dele é referente ao grau daquele poder. Então, se ele possui 3 packs de custo, basicamente você vai ter que gastar 6 packs para ter no grau 2. Porque os poderes são assim, você tem um poder, mas para você ser melhor naquele poder, para você fazer mais coisas com aquele poder, você precisa evoluir o grau dele. E é sempre, então, o dobro para você conseguir aumentar o grau, tá? E aí ele fala pra gente que esses poderes eles são divididos em várias categorias, 4 categorias diferentes, sendo elas treinamento marcial, superpoderes, tecnologia e artefatos. Cada um vai ter um diferente. A gente viu lá que no do humano, por exemplo, você tem acesso aos poderes do treinamento marcial e tecnologia. Então, a depender da sua origem, isso também vai mudar, tá? E o grau, basicamente, ele vai do 1 ao 5 e ele permite com que você faça mais coisas com aquele poder. Vamos dar um exemplo? Vou pegar um exemplo aqui para vocês verem. Olha só, eu peguei aqui o primeiro, né? O grau 1, que basicamente é o mais básico do poder. Então, ele fala pra gente, olha, um pirocinético, ele consegue controlar pequenas lavaredas e manipular fogueiras. Mas o mestre marcial, quando completa lá um treinamento muito grande do bairro, né, ele vai conseguir fazer muito mais coisas com fogo. Que é o grau 2, que ele fala que seria como se fosse a cidade inteira. Ele fala que um ilusionista de grau 2 é capaz de forjar ilusões do tamanho de casas. Um espadachim tem habilidade para rivalizar com mestres. Então, ele tenta dar importância pra gente aí dos graus, né? Eu peguei um aqui de exemplo pra gente ver na prática como ficaria, que é o disparo energético. Perceba que ele custa 4 pontos de ascensão, 4 packs aí por grau. Então, quando você vai aumentar o grau, vai ser 8, tá? E assim por diante. Ele fala que esse poder, ele engloba ali diversas projeções de energia, como disparar laser pelos olhos, o que é muito maneiro. Então, aí ele vai dar o exemplo do que dá para você fazer no grau 1. O grau 1 é o disparo concentrado. Basicamente, você precisa gastar 1 de determinação. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que você vai usar pontos de determinação para utilizar as habilidades? Pois é aqui exatamente que eles entram, né? E você vai precisar de uma ação. Então a gente já vai falar de ações depois, mas você gasta uma ação. E aí você consegue disparar como um ataque à distância, você não precisa estar perto do alvo, acertando ali o inimigo. Ele fala que a sua jogada de ataque e dano tem o bônus de +1, e o seu grau de disparo, +1, seu grau de disparo energético. Então você vai ter um bônus ainda em cima disso. E ele fala que o disparo também pode ser utilizado contra estruturas, tá? Agora, no grau 2, a coisa já aumenta um pouco. Imagina que você gastou, então, 8 ali de packs para já pegar o disparo no grau 2, que é o máximo que o Tier C consegue chegar, né? Ele fala que você ganha ali o disparo bruto. A ativação, olha só, ela é livre. Você não precisa gastar uma ação para fazer isso, mas você gasta 2 de determinação. Quando você acerta um alvo com o seu disparo, você pode gastar 2 pontos de determinação para empurrar o alvo uma distância. Então, olha só, no 1, você lança o laser pelos olhos. No 2, além de atingir ele com aquele laser, você consegue ainda empurrá-lo uma distância. Então, perceba que o grau não é que você tem um poder diferente, mas você tem um acréscimo naquele seu poder. Esse eu acho que é a questão mais importante aqui, tá? Pra gente levar em consideração. Bom, agora vamos falar sobre conhecimentos, tá? Conhecimentos é outra categoria em que você pode investir ali os seus pontos de ascensão.
E cada conhecimento diferente, além de contar um pouco mais sobre quem é o seu personagem, te dá também algumas vantagens, tá? Como a gente vai ver aqui. Então, basicamente, vamos lá falar sobre os conhecimentos. Ele fala pra gente o seguinte, ó, que cada conhecimento custa 4 packs, 4 pontos de ascensão e sempre fornece uma série de benefícios. Então, cara, basicamente ele fala que cada conhecimento ele vai te dar já um bolo de coisas interessantes pro seu herói, para acrescentar no seu herói, tá? E que normalmente um conhecimento já é suficiente para que o herói seja considerável naquela área. Eu peguei o primeiro aqui de exemplo, que é o conhecimento acadêmico. Basicamente, o seu personagem, então, ele estudou muito, ele é uma pessoa que estuda muito, e aí você tem conhecimentos, inclusive, antigos, conhecimentos científicos, ou até mesmo algum mentor particular. E aí você vai poder escolher o conjunto ali, com o editor, no caso com o narrador na área, qual tipo de conhecimento acadêmico você tem. Ele vai ser tecnológico, jornalístico, linguístico e etc. E você vai se tornar especialista. Então, olha aqui os exemplos as vantagens que o conhecimento acadêmico traz para o seu herói. O primeiro deles ali é que você vai ter mais 3 no seu teste quando englobar aquele conhecimento específico que você combinou com o narrador, né, o editor. Depois você vai ter um contato na área, então você vai ter algum especialista, algum NPC que você vai poder conversar ali, que você vai poder entrar em contato e tudo mais, que pode ser muito útil. Depois, respeito dos pares, né, isso é basicamente uma carteirada, você consegue acesso talvez em alguns lugares e coisas do tipo. Então todo conhecimento, tá, tem vários, ele vai te abrir algumas novas características, o que acrescenta muito no BG do seu personagem também, e é bem legal. Outra opção que nós temos aqui para investir os seus pontos de ascensão são os traços, tá? Basicamente, os traços indicam ali alguma vantagem, alguma profissão, algum treinamento especial que o seu personagem tem e alguma característica, digamos assim, bem grande que ele vai ter para acrescentar também quem é o seu herói e também acrescentar no seu BG, por que não, tá? Ele fala aqui pra gente que eu peguei de exemplo, né, mas tem vários. Eu peguei os traços simples. Ele fala pra gente que os traços simples custam 4 pontos de ascensão cada. Então você vai poder escolher aí comprar esses pontos de acordo com o que você tem. Perceba que, de fato, existem várias maneiras de você gastar os pontos de ascensão. E é por isso, inclusive, que você começa com muitos pontos de ascensão, né? A gente viu lá que o Tier D, por exemplo, já fornece 40 pontos de ascensão. Você vai poder gastar de tudo um pouco ali, pode ficar tranquilo, tá? Olha, uma das opções aqui de traço simples é beleza rara. Então você tem ali, o seu herói é uma pessoa muito bonita, né? E aí você pode gastar 2 pontos de determinação para utilizar características ali de persuasão ou sedução e ser bem sucedido. Basicamente você nem rola dado, né? Você gasta 2 pontos de determinação e é bem sucedido já direto naquele teste. O poliglota, basicamente, ele fala que você fala todos os idiomas humanos comuns, o que também pode ser muito útil fora de combate, principalmente, né? Então é isso. E depois nós temos ali a característica de equipamento, é outra situação que você vai querer, com certeza, gastar os seus pontos de ascensão para determinar ali que tipo de equipamentos os seus heróis levam consigo, tá? E aí ele fala pra gente, olha, são apetrechos que vão auxiliar o herói nos momentos essenciais. E cada equipamento pode ser comprado por 1 Pax, 1 ponto de ascensão, e possui uma característica ali na sua descrição. Eu peguei aqui só o primeiro, né, armas marciais, e aí ele dá uma lista de armas marciais que você pode escolher para o seu herói, caso ele decida combater com uma arma dessas, tá? Basicamente ele fala que, como esse equipamento de armas marciais, ele fornece mais 1 em ataque e dano. Então pode ser interessante você carregar um. Você tem desde armas brancas, né, como bastões, até armas mais complicadas ali. Então armas mais letais, né, digamos assim. E basicamente é assim que você forma o seu personagem e depois você só coloca os detalhes finais ali dele, né, o nome, a fraqueza e a alma do seu herói. E aí já tá pronto o Danoninho, é só entrar e jogar. E aí, minha galera, pra gente finalizar essa cobertura aí sobre o sistema da Liga da Justiça, a gente vai falar sobre a parte de combate e rolagem de dados, né? Uma parte mais mecânica ali de fato, tá? Primeiro, é importante dizer que ele traz pra gente aí uma tabela de dificuldade pro editor, o narrador da edição ali da sessão, saber mais ou menos onde ele tá pisando. Então, olha só, ele fala pra gente que um teste normal, né, um teste fácil, digamos assim, ele para um Tier D é 12, para um Tier C é 14. Um teste difícil vai 18 e 20. Impossível, 26 e 28. Então, ele já coloca ali os parâmetros
para o editor saber onde ele está se metendo. A gente já falou que o teste, você vai rolar o D20 e somar o atributo, a gente já falou sobre os atributos também, então tudo certo. E aí ele fala pra gente aqui, pra gente interpretar os resultados, né? O que é um sucesso, o que seria uma falha, o que é um crítico, ele explica pra gente. O sucesso é quando você tem um valor igual ou maior do que a tensão. A tensão é justamente essa dificuldade que a gente falou. Então imagina que o teste era 15, ele tirou 16, ele teve um sucesso, ele teve um número maior ali que a tensão. Mesmo se ele tirar 15, ele consegue passar no teste. O sucesso crítico, né, a famosa página dupla aí, é quando ele supera a tensão por 10. Então imagina que o nosso teste ele era 15, ele tirou 25. Então ele superou, isso é um resultado crítico dentro do sistema da Liga da Justiça. Além dele conseguir o que ele tem, ele ainda vai ter uma vantagem significativa que vai ser concedida pelo mestre. O quase, né, a gente tem ali o quase, que é quando você falha na tensão por 5 ou menos. Então imagina que a tensão era 15, o jogador foi lá e tirou 13. Quando isso acontece, ele pode gastar pontos de determinação para ter o sucesso. Então cada ponto de determinação que ele gasta é mais um no teste. E aí você pode gastar sua determinação para alcançar aquele teste. É perigoso? É, porque você vai acabar gastando muita determinação e na hora que você vai utilizar as habilidades, pode ser que você já não tenha mais determinação suficiente. Mas, ainda assim, isso é possível. A falha é quando você realmente obtém um resultado menor que a tensão, ou seja, menor que 5 pelo menos, né? Porque aí não é um quase, então tem que ser 6 ou menos de diferença. E a falha crítica é o contrário do sucesso crítico. É quando você falha por 10 ou mais, né? Então era 15, o cara foi lá e tirou 4, tirou 5, ele falhou muito, e aí você falha. E aí ele fala que não só, né, você não consegue o que você quer, como o pior cenário ocorre, tá? Isso é muito importante. E aí, bora falar sobre o combate agora dentro do sistema, tá? Ele realmente é um sistema de combate, você vai entrar na porrada, você tem várias habilidades para isso. Então você vai rolar iniciativa, basicamente um teste com atributo agilidade para decidir quem age primeiro. Depois você tem lá a questão do turno. Algo muito importante aqui é que cada um possui 3 ações. Eu vou mostrar para vocês já com o que essas ações podem ser gastas. Você pode gastar inclusive 2 ações para fazer uma coisa só. Isso é importante, a gente já vai falar sobre isso. E aí tem a rodada, né? Que a gente já conhece, não tá reinventando a roda. Acabou uma rodada, começa outra e assim por diante. Determinação. A determinação a gente já falou bastante aqui, você vai utilizar ela para utilizar suas habilidades. Ele fala pra gente que quando a determinação acaba, você deve marcar uma condição. A gente viu as condições aqui no começo, né, do vídeo, essa série de condições que nós temos aqui. Isso é ruim porque ela vai começando a debilitar o seu personagem, tá? Então fique muito atento com relação a isso. Existe ainda a possibilidade de você marcar uma condição para receber determinação, mas esse é um aspecto que eu não vou tratar aqui. E aí a gente tem aqui o combatendo sem determinação, né? O que acontece quando a determinação do seu personagem acaba? É um dos piores cenários possíveis, porque a determinação ela também corresponde muito à sua força de vontade para continuar lutando. Então ele fala que quando você se esgota, primeiro que você fica vulnerável, então você vai marcar uma condição se sofrer qualquer ponto de dano, e para múltiplos de 10 que sofrer dano, você marca mais uma condição. Então olha, ficou sem determinação, marquei ali uma condição. Se você sofre mais 10 de dano, você vai lá e marca outra condição, e assim por diante. Só pensar na dezena que fica fácil, né? E como que você recupera a determinação? Esse que é o grande problema, né? Como que é a recuperação desse recurso? Ele fala pra gente que toda determinação gasta, ela é reestabelecida no começo de uma nova cena. Então, muitas vezes, lembra aquela determinação que você pode gastar para cumprir o teste? Se não for na mesma cena de combate, meio que tá tudo bem você gastar, porque mudou a cena, você vai recuperar, desde que você, né, pause ali para conseguir ter um tempo para respirar e colocar a sua mente. Então você vai recuperar, basicamente, não é em toda a cena, mas em todo momento de interlúdio você consegue recuperar isso. E aí fica a critério, né, do editor, tá bom? Aí ele fala, caso o momento de interlúdio se transforme numa cena perigosa, como um combate, os heróis recuperam apenas metade da determinação. Se você sai de uma cena calma direto para uma cena de combate, o editor aí ele pode fazer com que a recuperação de determinação ela seja menor, o que é bem útil para você causar mais impacto ali naquela cena, tá? E a questão de recuperações das condições, ele também explica aqui em seguida, né? Que algumas condições desaparecem ao final da cena. Então a condição de arranhado e cansado vai lá e você recupera. Agora, as outras condições, que são mais debilitantes, ela precisa que você faça ali um momento de interlúdio focado em cura, ou seja, você tem que ir para um lugar seguro, você tem que realmente ir naquele lugar com a intenção de recuperar as suas forças, e aí você consegue limpar as condições.
E ele fala que se o momento de interlúdio for interrompido por um vilão ou por algum perigo, as condições permanecem. Então, recuperar a determinação é consideravelmente mais fácil. Você pode recuperar a condição no começo de uma nova cena, desde que não seja ali um combate, não um perigo, mas a condição não. A condição você realmente precisa ter uma cena inteira com muita calmaria para conseguir recuperar aquelas condições, tá? Fique esperto com relação a isso. Aí, meus amigos, a gente tem ataque, defesa e dano, bem simples de combate que a gente conhece, né? Então, você vai fazer um teste de ataque para tentar acertar a defesa do alvo, um D20 mais precisão é o seu teste de ataque, mais bônus, né? A gente viu lá nos equipamentos que eles fornecem mais um em ataque, por exemplo, então você vai ter esse bônus também. A defesa, ela é representada pela sua base do tier, mais resistência, mais bônus de equipamento. Então você vai ter alguns equipamentos que também te dão defesa. E aí o tier é aquilo que eu falei, né? O D é como se fosse o tier 1, o C2 e assim por diante, e a sua defesa então ela vai aumentando conforme você sobe de tier. E o dano, ele fala pra gente o seguinte, né? Que o dano ele funciona de maneira diferente. Basicamente você vai ter um dano, você pode ter, né, o dano diretamente na determinação do alvo. E aí, o dano básico do personagem, ele é o dado de dano. O dado de dano a gente já viu na tabela lá atrás, né? Dos tiers D e C é D6, mais o atributo indicado a depender do tipo de dano que você vai dar. O ataque físico, que são golpes diretos, ele fala que seu atributo de dano é potência. Então, no caso ali de um tier D, que é 1, você vai ter 1 mais o seu atributo de potência para dar um dano físico. E o ataque especial, que são ataques que envolvam ali magia ou outro tipo de coisa, você usa o seu atributo de espírito para ver qual vai ser o dano, tá? Basicamente é isso. A gente entra em outra questão importante que é o dano letal, né? O dano letal e não letal. Ele fala pra gente que, via de regra, os heróis, eles não matam, né? Essa é uma das regras principais para você ser um herói de verdade, você não matar os seus inimigos. Mas você, como jogador, pode declarar que quer dar um dano letal no seu oponente. Você tem essa opção. E aí, tem consequências para isso. Isso é muito legal também, é um detalhe bem interessante do sistema, tá? Ele fala pra gente que quando você decide aplicar o dano letal antes de rolar o dano, você vai fazer a rolagem de dano com vantagem, tá? E isso é complicado porque, lembrem-se, você causar um dano letal que leve o personagem à morte tem consequências sérias, tá bom? E aí ele fala pra gente das consequências logo aqui embaixo. Então tem uma vantagem em dar dano letal? Tem. Você vai rolar ali em vantagem o dano, né, para aquele ataque. Então é bom por conta disso. Mas tem as consequências que você precisa ver se vale a pena o crime, né? As consequências ele fala pra gente que é aplicado no final da sessão ou da edição. Então, da sessão não, perdão. No final da cena ou da edição, que é a sessão. E vai representar uma mudança permanente no seu personagem. Então você vai escolher com sabedoria. Quais são as consequências que nós temos aqui? Primeiro, um trauma. Então você vai ter ali um status traumatizante, como o de abalado, no início de um combate com um inimigo que seja parecido àquele que você matou, como se o seu personagem, né, o seu herói, ele ficasse marcado, impactado por aquela morte que ele causou. E isso, alternativamente, pode dar desvantagem nos testes sociais também, o que é bem interessante. Você tem aqui o perda da reputação, tá? Em que é um cenário em que várias pessoas vão descobrir que você, herói, matou uma pessoa, e aí a sua reputação ela é destruída. Ele fala pra gente que vai ter traços especiais como filiação, acaba saindo daquela filiação, você vai acabar perdendo, né, a organização em que você estava, e que em cenas de salvamento, a tensão, que é a dificuldade do teste, para acalmar a população, ela é sempre 8 pontos maior para esse cara que matou alguém, e os civis têm medo de você. Então, essa aqui é uma das piores consequências que a gente tem aí, né? Na verdade, todos são ruins, né? A gente tem aqui o troca de arquétipo, tá? O troca de arquétipo é você mudar aquele arquétipo em que você tava. Ele falou, o campeão da manhã, que foi o que a gente viu ali, né? Que a gente analisou, inclusive. Se cruza essa linha, você não pode mais ser um campeão da manhã, porque você cruzou uma linha que era o código de conduta ali. Então você vai acabar virando um anti-herói ou um cavaleiro das trevas, né? Você vai ganhando uma personalidade mais sombria por ter matado uma pessoa. E é muito legal essas características que o sistema traz. E aí ele fala pra gente que os vilões, por outro lado, eles não têm a penalidade, né? Eles não têm problema ali em matar o inimigo, tá? Sempre que um personagem do editor atacar um herói, ele rola com vantagem. Então, é isso. Vantagens e desvantagens, né? Outro lance pra gente falar aqui interessante é a distância. Sendo um combate tático, o sistema da Liga da Justiça ele fornece esses parâmetros de distância pra gente ver que tipo de golpe que pega, o posicionamento e tudo mais.
Então, quais são as distâncias que nós temos ali, tá? A gente tem o adjacente, que é quando você tá bem próximo ali, né, mão a mão, você tá muito colado com o seu oponente. O próximo seria quando você tá próximo a ele, mas você ainda não tá colado, você não consegue encostar a mão nele, né, uma parada assim. O afastado, em que você tá visível, mas ainda assim, né, você não consegue medir isso esticando, né, se aproximando dele. E o distante, quando você tá realmente em outro lugar, no outro ponto do mapa, é o mais longo de tudo, tá? E aqui ele fala pra gente as ações necessárias para você se aproximar. Então, se você tá adjacente, você não precisa gastar nenhuma ação para dar um corpo a corpo ali no cara. Se você tá próximo, você precisa gastar uma ação de movimento ali para se aproximar, tá? E assim por diante. E aí a gente tem as ações de combate que eu falei, tem várias ações de combate, tá? São muitas ações que tem no sistema, isso é bem legal porque tem uma variedade grande. Eu não coloquei todas aqui, eu coloquei só algumas pra gente conversar. Ele fala que a gente tem 3 ações por rodada, então o seu personagem ele vai conseguir com essas 3 ações fazer o que ele bem entender, inclusive gastar mais de uma ação ali na mesma ação de combate. E aí, você vai escolher como você quer gastar. Então você tem ali o ataque, que ele custa uma ação. Das 3 ações que você tem, você gasta uma delas para fazer um ataque contra o oponente, tá? Seja um soco direto, seja um disparo, entre outras coisas. E aí, a jogada de ataque, que vai ser um D20, mais precisão, mais o seu bônus de ataque, e comparar com a defesa do alvo, que foi o que a gente falou agora há pouco. Se você passa a defesa do alvo, você causa o dano na determinação do alvo. Os vilões, né? Na verdade, a determinação é muito importante por isso. Ela também vai medir o quanto você consegue lutar e o mesmo serve para os vilões, tá bom? Então é isso. E aí o alvo, olha só, ele pode marcar uma condição no lugar daquele dano de determinação. Vai da escolha de cada um. Você pode fazer ali, ó, uma ativação de um poder ou de uma habilidade, e o custo vai ser o que aquela habilidade ou poder determinar, então não tem muito o que fazer. Esquiva, olha aí, você pode já gastar uma das suas ações para tentar se esquivar. Basicamente vai rolar a questão lá do teste oposto, agilidade contra a jogada de ataque do atacante, e se o resultado for maior, consegue se desviar completamente, mas já perde uma ação. E o bloqueio, que quando você vai ali receber um golpe, você pretende se defender ao invés de esquivar, né? E aí você adiciona um tier à sua defesa até o início do próximo turno. Então é interessante, às vezes, você gastar uma ação para você conseguir se mover, uma ação para golpear o oponente e uma ação para realizar um bloqueio. E aí no próximo turno você já tem uma defesa ali um pouco maior, o que pode ser muito saudável para o seu personagem. Outra que nós temos ali é o ampliar alcance, né, em que basicamente você consegue fazer um ataque com uma arma à distância, aumentando o seu alcance e gastando 2 pontos de determinação. Então, é para as pessoas que gostam, né, de lutar ali mais longe do alvo. E galera, tem várias ações de combate, tá? Vale muito a pena você ver lá no playtest. Tem muito tipo de ação que você vai utilizar os seus pontos aí de maneiras diferentes. Eu separei essas aqui porque eu acho que elas são as mais importantes ali, elas são as que mais vão ser utilizadas de fato, tá? E por fim, pra gente encerrar, aí a gente vai falar da questão da morte, tá? Como morrer. E aí é interessante porque a gente tem, eu falei no começo do vídeo, né, que o sistema aí da Liga da Justiça, ele não é muito mortal. Então a ideia é que os heróis não morram, né? Inclusive, você nunca vê os heróis morrendo. A gente tem o Superman vivo aí já desde 1940, né? Então, aí você tira por base, tá? E ele fala isso aqui, ele fala, olha, ninguém fica morto por muito tempo. As mortes são raras. Mesmo que o herói vencido por um inimigo poderoso, ele ainda pode viver para viver outro dia. E aí ele fala pra gente quando você morre, tá? O herói, ele morre quando o jogador decidir que é o momento. Isso é uma mecânica muito legal. Então, quando o próprio jogador decidir que é hora de encerrar as atividades daquele herói, ele pode falar, não, ele aqui, nessa situação, realmente ele morre. Então é uma decisão do jogador. Isso é muito massa, né? Quer dizer, o jogador tá pronto para isso e provavelmente vai ter um impacto bem mais interessante na história do que morrer por acaso, né? Isso é bem legal, muito útil, né? Ele até fala aqui, né, sobre se sacrificar, entre várias outras coisas. E aí a gente tem aqui uma regra opcional, que é o Death Metal. O Death Metal, ele é quando os jogadores preferem esse tipo de coisa, né? Então, todos os vilões e ameaças passam automaticamente a causar danos letais nos personagens. Assim, se algum deles marcar derrotado, que é a última condição lá, ele cai morto. É uma regra opcional que eu também gosto bastante, tá? Não vou negar, não. Então, basicamente, se você perder a luta ali com um vilão, você marca aqui, ó, a opção de derrotado, e ao invés de ficar fora de combate, você morre mesmo. Aí o seu personagem efetivamente morre. Lembrando que a gente ainda tem o ponto de roteiro para salvar isso, tá? A gente tem o ponto de roteiro aí para tentar revirar essa situação, como sobreviver
ao impossível aqui. Então, não é fácil morrer, mas é possível, principalmente se o jogador decidir que é isso que ele quer, tá? Galera, de forma geral é isso. A gente passou... Nossa, ficou grande o vídeo, né? Mas a gente passou pelos principais pontos aí do sistema. Basicamente, com tudo isso que eu falei aqui, você já consegue jogar uma partida experimental aí de Liga da Justiça. Eu tentei realmente abordar isso o mais completo possível nesse sistema. Eu gosto muito de super-heróis, eu falei já no outro vídeo, né? Eu mostrei pra vocês ali um pouco da minha coleção da DC Comics, principalmente. Eu me desfiz de uma parte da minha coleção, mas ainda é algo que eu gosto muito. Uma época eu fiquei um pouco revoltado ali com os heróis e acabei vendendo parte da minha coleção, mas ainda hoje eu leio, né? Tá saindo ali a saga dos Absolute, que é muito massa e eu tô acompanhando todos. Então os heróis tipo, são fases, né? Várias épocas do ano eu paro, leio tudo, aí eu espero acumular e volto e assim por diante. E eu tô muito feliz de saber que vai ter um sistema de RPG aí da Liga da Justiça, né? Pretendo muito jogá-lo em breve, não sei se vai ser aqui no canal, aí depende de você. Comenta aí se você gostaria de ver uma one shot que seja, né, da Liga da Justiça. Eu acho que ia ser muito massa, tá? De qualquer forma, muito obrigado por assistir, principalmente se você chegou até aqui. Considere se virar membro, tá? Os membros são um aspecto muito importante do canal e fica aí o meu mais agradecimento aos membros. Vire membro você também. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau! Bora jogar RPG, que é bom demais!